Fala pessoal, beleza? Começando para vocês mais uma vez Fat Food Show, de um oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano. Meu papo hoje tá carioca, meu irmão. Já conto pra vocês quem é, roda a vinheta aí. Direto do Rio de Janeiro, meu convidado é o Rafa, da hamburgueria do Rafa. Bem original. E aí, Rafa? Tudo bem, mano? Tudo certo, irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá passando frio em Sampa? Por enquanto, sim. Bicho carioca, veio pra São Paulo, pegou uns, sei lá, na madruga, uns 8 graus aqui. Foi difícil dormir. Tá embaçado. Tá embaçado. Mano, eu acho que a primeira vez que eu vi a hamburgueria do Rafa foi no Hambúrguer Perfeito, né? Mas depois te trombei em outros rolês por aí. E eu acho que o mais recente foi no curso do Edu Lira, né? Isso. Foi bom o curso? Presta mesmo? Presta muito. Se tu ainda não fez, pode já fazer a inscrição. Tá feito seu corte, Edu Lira. Mentira. Não, porque realmente o curso é bom. Eu falo pro Edu o seguinte, nós vamos falar um pouco disso no episódio também, tá? A gente vai falar um pouco de construção de marca, de marketing, criatividade, tudo mais. O Rafa é muito bom com isso. Mas eu falo muito pro Lira que, mano, ele tá no mercado meio que, tipo, sozinho fazendo a parada. Porque tem outros caras bons produzindo conteúdo, mas dando um curso de produção de conteúdo, não, tá ligado? E quem tem dando um curso de produção de conteúdo tá ensinando com equipamento que a maioria da galera não consegue comprar, né? Então acho que a galera que sai do curso do Edu sai sabendo que mesmo com o Android, que ele sempre vai indicar iOS, porque ele é fãzão da Apple, mas mesmo com o Android o cara consegue já sair de lá produzindo um conteúdo um pouco melhor. Então fica a dica aí também, eu não sei de cabeça a agenda do Edu Lira, mas depois quem não segue ele ainda lá, segue lá que ele vai passar pra vocês a agenda certa. Fechou? Só agradecer, Rafa, meus patrocinadores aqui rapidão. E a gente já entra no papo. Macóis está no Rio também, então você que quiser segue o Rafa e é fã de picles. Macóis Pickles Factory para você usar aí no Rio também, o melhor picles do rolê. Seara Food Solutions, Paneteria Timino, creme americano e 24 Print. Eu já tinha falado para vocês no começo, mas também já invadiram o Rio de Janeiro, então quem quiser e tiver essa curiosidade de usar aí no Rio junto com o Rafa, pode usar, o resto do Brasil quase inteiro, todos esses patrocinadores também já estão. Mano, vamos contar rapidão, antes da gente entrar no assunto criatividade, construção de marca, etc. Vamos falar um pouquinho só sobre a história da hamburgueria do Rafa. Por que você começou a fazer hambúrguer? Cara, vamos lá. A gente começou a fazer hambúrguer em casa pros amigos, né? Isso eu tô falando aí em 2015, 2016. Foi quando começou a pipocar um pouco essa cena do hambúrguer. Ainda não tinha tantas hamburguerias rodando, mas já era um assunto que era falado já com mais facilidade. E eu sempre gostei de cozinhar. Nunca gostei de cozinhar por obrigação, mas de vez em quando fazia alguma coisa em casa e gostava de fazer principalmente lanche. Se tivesse fazer um almoço pra almoçar, ficava puto. Esquece. Mas se fosse fazer um carbonara à noite pro rolê, ficava felizão. Exatamente isso. Eu sou muito assim. E aí a gente, cara, juntava sempre os amigos em casa. A gente sempre foi muito de receber a galera lá e acabou que o hambúrguer foi virando a justificativa para se juntarem, né? Eu sempre quis ter vontade de ter meu próprio negócio, mas nunca soube direito o que seria. Já tive marca de sacolé, junto com meu irmão, a gente fazia sacolé. Sacolé traduzindo gelinho. Isso aí, lá no Rio é sacolé. É. Já participei de uma marca de roupa de um primo meu. Então, assim, eu sempre gostava de poder materializar minhas ideias, né? Tá. Eu não me via e não me vejo tendo um negócio que eu não consiga tocar, porque eu acho que o que me dá tesão em fazer a parada mesmo é, no final das contas, eu poder encostar e tocar no meu produto, na minha ideia, ver aquela materialização. Então eu já tinha um caminho, mas ainda não sabia direito e nem tinha isso racionalizado na cabeça. Nesse meio tempo eu entrei para a faculdade, fazia arquitetura, e em paralelo esse lance dos hambúrgueres foi ficando cada vez mais rotineiro e ficava vendo vídeo no YouTube para tentar melhorar, que na verdade no início não era hambúrguer que a gente fazia, era almôndega, né? Sim. E aí botava creme de cebola, essas coisas todas. Salsinha, Exatamente, cebolinha, virava uma almôndega achatada. Exatamente. Então eu fui buscando me formar, mas assim, a princípio sem nenhum comprometimento ou sem nenhum pensamento futuro, era só pra fazer aquele rolê ali ficar mais gostoso e tal. Tá igual eu, nerd da galera pra comida, né? Isso aí. Não, vou chamar os caras, vou fazer melhor. Quando os caras voltar, vai estar melhor e era essa pira besta, né? É isso aí, exatamente. E aí, cara, surgiu a oportunidade de fazer um eventozinho
num quiosque pequenininho ali na ilha, que na época a dona era amiga dos meus pais. Ela falou, cara, a gente tá fazendo parceria, trazendo a galera que sabe fazer alguma coisa específica, a gente faz um evento aqui no dia, porque aí a comida é da pessoa, eu vendo as entradas, as bebidas, o resto é meu. Aí meus pais, cara, vou falar com o Rafa, mas acho que ele não vai aceitar Por que não. na ilha? Você fala na ilha? Que lugar que você tá, do Rio? Tô na Ilha do Governador, zona norte na do Ilha do Rio. Governador. Fica ali perto do aeroporto internacional. Perto Tá. não, né? O aeroporto internacional é dentro da ilha. Uhum. Então a gente tá ali, eu nasci ali, cresci ali a minha vida inteira. E aí surgiu essa oportunidade, meu pai veio trocar uma ideia comigo, eu falei, cara, vamos, quero ver qual vai ser a experiência e tal. Período aí você tava só estudando também? Tava Vamos só aí, fazendo né? faculdade, exatamente. E a faculdade, ainda mais o início, aquele início bem teórico, né? Então você não vê praticidade em nada. E Tava aquilo- afogado no bagulho. Exatamente, só estudando teoria, não vendo nada na prática. Eu falei, cara, eu preciso produzir, preciso ter alguma coisa de fato na prática. Uhum. E aí, cara, peguei 200 conto com minha mãe, que era pra comprar carne e pão. Peguei uma churrasqueirinha que ela tinha em casa, falei, vamos fazer. E aí fizemos esse evento, foi muito bom, assim, a repercussão, o meu feeling sobre o evento, de estar ali vendendo pra galera, e a galera vendo a reação da galera comendo e tudo mais. Tudo bem que a maioria era familiar e amigo, né? Uhum. Então não ia ter aquele feedback mais incisivo, mas já era um bom termômetro, né? Ah, já, mas bagulho ruim ninguém come, mano. Se Exatamente. tivesse ruim, você ia ver a galera sobrando, largando pros lados o bagulho. Exatamente. Na época que tava me ajudando eram meus pais, meu irmão e tal, minha família. Uhum. E aí eu falei, cara, gostei, vamos seguir. E aí de lá a gente começou a fazer um evento ou outro. O segundo evento que a gente pegou já foi uma festa junina para 400 hambúrgueres. Na mesma churrasqueira da minha mãe, que era mais ou menos desse tamanho aqui assim. Nossa. E a galera falando que eu era louco. Eu falei, cara, se tiver que dar errado, vai dar errado na hora. Agora parece que vai dar certo nos bastidores, então vamos ver o que que dá. Cabia meia dúzia de hambúrguer. Cabiam 8 hambúrgueres apertados. Uhum. Cabiam 8 hambúrgueres Sem apertados. espaço pra virar. Selar pão esquece, não tinha como selar pão. Uhum. Tanto que nesse evento tava frio pra caramba e a galera começou, cara, hambúrguer é muito bom, mas teu pão tá congelado praticamente, porque não tava congelado, mas tava tão frio, não tinha espaço pra selar o pão, que o pão tava indo gelado textura mesmo. é uma merda de morder. Exatamente. E aí, cara, gostei mais ainda, o negócio deu certo, mais uma vez meus pais me ajudando, e aí eu peguei aquele dinheirinho, Você se sentiu desafiado, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, é uma coisa que eu consigo tocar com a faculdade. Então, durante a semana eu vou pegando o que aparecer, também sem muito compromisso, que até então eu tinha medo de assumir um compromisso, seja financeiro, seja Sim. de estar lá presente. Falei, cara, o dia que aparecer, se der certo com o dia que eu posso, a gente faz, senão não faz e tal, porque a prioridade até então era a faculdade. Uhum. Peguei aquele dinheiro que deu, paguei minha mãe, fiz 3 camisas e 2 bonés, com uma logo que eu tinha feito na internet de qualquer maneira. E aí, cara, de lá começamos a fazer evento. Ficamos mais ou menos uns 6, 7 meses fazendo um evento ou outro, mas era muito difícil, porque na época eu tinha, sei lá, 21 anos. Então, é o que eu sempre falo assim, todo mundo pede, né, que o jovem tenha iniciativa, que o jovem empreenda, que o jovem, enfim, saia da zona de conforto. E aí, quando alguém tenta fazer isso, o mercado não recebe. Então, eu tinha muita dificuldade de entrar nos eventos pelas pessoas não acreditarem. Mano, sabe o bagulho que eu ouvi uma vez? Você tá falando, eu tô lembrando. Um amigo meu falava um negócio bizarro, assim, que na época que ele falou, eu falei pra algumas pessoas, cara, ele tá falando isso pra te desanimar. Mas hoje eu vejo que é a maior realidade do mundo. Eu lembro na época do hospital, o Valdirzinho até, mano, se você assistir por um acaso, aparece, desgraçado. Ele falou assim pra mim, falei, mano, eu vou acabar o curso, eu tava fazendo tava na escola, eu falei pra ele, ó, vou sair, era, tipo, jovem aprendiz. Então eu falei, eu vou sair, quando acabar a escola, com 18 anos eu vou começar a faculdade de farmácia. Ele falou assim, mano, não faz. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, 18, 19, 20, 21, 22. Você bota fé num farmacêutico de 22 anos? Eu falei, mano, mas aí depois. Eu falei, então faz depois, mano. Agora faz um técnico que você vai conseguir usar, um técnico de farmácia de 22 anos, que você consegue trabalhar. Um farmacêutico de 22, você vai ser um farmacêutico e ninguém te contrata nem como farmacêutico, nem como auxiliar, porque você tem a graduação. Falei, mano, não faz. Ninguém dá credibilidade pra jovem de 21, 22 anos. E é a maior realidade do mundo, mano. A gente quer fazer as paradas, mas fica assim, mano, é moleque, ninguém bota fé na parada, né? Exatamente. Era uma dificuldade muito grande. Se você chegar com 21 anos para concorrer, seja para uma feira em praça pública, seja para um evento de um condomínio privado, era muito difícil. Assim, essa festa junina que eu fiz, que foi a primeira, eu só consegui fazer porque eu tenho casa nesse condomínio. Uhum. Então o morador tinha prioridade. Porque se não fosse isso, eles teriam me dado para outra pessoa, que tinha outras pessoas querendo fazer. Uhum. E claramente eles só me deram por causa disso, porque eles estavam confiando 0% em mim. Então a gente foi
enfrentando esses problemas, assim, de fato não conseguir fazer evento, porque as pessoas não davam credibilidade. E aí, nesse tempo, abri um food park lá na ilha mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, porque era contrato mensal. Então, assim, se der errado, alguma coisa do tipo, só não renova o contrato no mês seguinte. E aí foi a mesma coisa. Cara, eu queria participar do food park e tal, tá com fila. Aí eu falei, tá, e como é que eu faço pra entrar na fila? Manda o portfólio. Aí quando eu mandei o portfólio, que já tava com uma marca desenhada bonitinha, a gente já tinha feito algumas melhorias, tinha a foto dos hambúrgueres, uma foto ou outra de um evento que a gente tinha feito. Mas assim, não tinha estrutura nenhuma. Os eventos eram a churrasqueirinha da minha mãe, mesa de plástico coberta com TNT e um letreiro que eu tinha feito. Essa era a minha estrutura. Só. E aí, falou, cara, consegue entrar mês que vem? Ou seja, não tinha fila. Eles só não estavam levando muita fé em mim. Falei, não, mês que vem a gente consegue. E aí, a gente entrou em dezembro de 2017, nesse food park. Se eu não estou enganado. E aí, ficamos lá. Com a cara e com a coragem, Rafa. Total, assim. Aí, nessa hora, eu chamei meu pai para ser meu sócio. Falei, cara, não tenho dinheiro, não tenho coragem de assumir um compromisso desse, por mais que é isso que eu falei, né? O contrato mensal deu ruim, mês que vem tô fora. Sim. Mas já era algum compromisso, está aberto ali de... Já. Funcionava de quarta a domingo. Não era um evento, né? Exatamente. Já era compromisso de toda quarta e domingo, pelo menos durante um mês, eu tá aberto ali pro cara comer um hambúrguer. E assim, dava medo começar do zero e tudo mais. Falei, cara, vamos entrar, vamos ver qual é. Ou vai ou racha, ou eu vou ver que esse negócio não é pra mim, eu vou desistir e continuo minha faculdade, ou esse negócio vai embalar e eu vou me descobrir dentro desse ramo. E a gente ficou lá 1 ano e o negócio crescendo. E lá a gente aprendeu a trabalhar com delivery, trabalhar a marca, trabalhar as receitas, enfim. A gente tinha uma estrutura bem limitada, mas dentro da estrutura limitada, fazia tudo na minha casa. Trazia semi-pronto. Levava, era um container de menor do que 3x3. Onde dentro funcionava a cocção, montagem, caixa e geladeiras. Ou seja, geladeiras, no caso, era uma geladeira e um frigobar. Então, ou seja, o estoque ficava na minha casa, quando acabava dentro do container, tinha que buscar. Subia, pegava, ficava relativamente próximo, subia, pegava as coisas e descia. A gente ficou 1 ano assim, aprendeu muita coisa. E aí, um dia, passando por uma rua sem saída, que até hoje eu não me lembro o porquê que eu estava nessa rua, eu vi, onde hoje é a nossa loja, alugando. E eu falei, cara, é aqui. Me deu um estalo na hora, a gente não estava com pretensão de mudar, estava... E lá é zero padrão, né? Não é um salão, não é um lugar que você já vê uma hamburgueria pintada, né? Você montou, é como se fosse uma casa mesmo, né? Ali era uma casa, que aí o proprietário subdividiu, assim, e a casa principal, vamos dizer assim, que o terreno é bem grande, mas a casa principal ele fez de comercial. Eu falei, cara, ali já funcionava uma outra hamburgueria, que eu já tinha ido uma vez só, há muito tempo, e tinha me apaixonado pela casa, e ficou na minha memória. Eu falei, cara, é aqui. Alguma coisa instalou, eu falei, não, vai ser aqui. E aí a gente decidiu, assim, mesma coisa. O que me deu segurança foi o que a gente faturava no food park, eu conseguiria pagar os custos da casa. Tá. Não ia ganhar R$1, mas ia conseguir pagar tudo. Segurava o reggae. Exatamente. Então isso me deu um pouco mais de segurança para fazer essa transição. Eu falei, cara, pelo menos se a gente conseguir continuar vendendo o que a gente já vende, já tá pago. Então vamos para cima. Aí deu aquele medo. Tinha muita reforma lá, Rafa? A gente fez reforma mais interna. Ah, tá. A de salão a gente entrou com muita identidade visual, mas a outra hamburgueria já tinha feito a reforma principal do salão. Infra, né? Exatamente. A gente entrou com muita identidade visual dentro da casa. O que a gente mudou muito, a gente comprou de porteira fechada. Então, peguei tudo que tinha na cozinha do cara, botei pra fora, vendemos, entrei tudo com equipamento novo, reformamos tudo, e aí abrimos a casa em agosto de 2019. Abrimos exatamente no dia do meu aniversário. Aí eu falei, meu aniversário é dia 22 de agosto, a gente abriu dia 22 de agosto pro meu aniversário, só pra família e amigo, e pro público dia 23. Porque se tudo der errado dia 22, eu abri dia 22 sem nunca ter ligado a chapa. Nossa. Sem nunca ter ligado uma chapa na minha vida. Porque lá nesse food park eles trabalhavam com aquelas churrasqueiras americanas a gás. Que era o que tinha. O hambúrguer demorava horas pra fazer, porque não é uma coisa tão potente. A gente botou uma broiler e uma chapa. No dia 22 foi a primeira vez que eu liguei a broiler e foi a primeira vez que eu liguei a chapa. Assim, na canelada total. Teve, tadinho, um priminho meu, demorou 3 horas e meia pra comer o hambúrguer dele. Nossa. E aí eu falei, cara, o processo tá tudo errado, mas o produto tá chegando certo. Vamos abrir dia 23. Mas assim, sem tanta expectativa, sabe? A gente não tinha um Instagram forte, não tinha tanta essa coisa orgânica, mas abrimos. E graças a Deus a gente teve a bênção de, desde o primeiro dia, o movimento ser cada vez mais crescente, né? Então foi assim que a gente se estruturou e chegamos
nos dias de hoje, vamos dizer assim, bem resumido. Sim. Você falando de identidade e tal, realmente a casa é muito bonita, é quase um patrimônio tombado, né? Você estava até me explicando antes do episódio que não é só por conta de uma reforma na fachada que fizeram, né? Não é azulejo, não é original, mexeram, só por isso que não é. Mas de resto é toda uma casa original, antiga, etc, né? Exatamente. Assim, por dentro dela é tudo original. As paredes são de pedra, são originais, alguns azulejos de dentro são. Teve essa mudança na fachada, que é uma mudança também muito antiga, não foi um proprietário há 10 anos atrás que entrou e mudou os azulejos, não. Um proprietário há vários anos atrás que mudou o azulejo, era um espanhol, há quem diga, que mudou os azulejos. A gente teve até problema quando a gente chegou, por exemplo, de passar o Wi-Fi. As paredes são tão grossas que o Wi-Fi não passa pela parede. Caraca. Então, para comunicar a minha comandeira lá do salão com a impressora da minha cozinha, fio. Lá é tudo cabimento. A parede é mais ou menos dessa grossura aqui assim. Então não passa. Então a gente teve que fazer algumas adaptações para poder botar uma hamburgueria para funcionar ali dentro. Precisa achar broca que fure, não tem que contornar. Exatamente. É uma broca quase que de furar asfalto, assim, para poder passar as coisas lá por dentro, né? Então, esse foi o primeiro grande trabalho que a gente teve, fazer a hamburgueria ficar operacional do padrão que eu achava que tinha que ser. Então, hoje a gente conseguiu, mas foi esse o grande trabalho quando a gente assumiu a casa. Eu acho da hora porque, apesar de toda a identidade, você ser um cara criativo, você optou por um nome extremamente simples. Sim. Por quê? Qual que é a ideia do nome ser simples? Então, não fui eu que dei o nome. Quando a gente começou a fazer hambúrguer lá em casa, tinha gente que eu nem conhecia indo para minha casa comer o hambúrguer do Rafa. Então, quando eu pensei em algum nome, por mais que eu pensasse em qualquer outra, as pessoas já tinham dado nome pro meu hambúrguer, que era o hambúrguer do Rafa. E o curioso é que até então ninguém me chamava de Rafa. Meu apelido não era Rafa, eu não tinha apelido, era Rafael. Ou Gêmeo, porque eu tenho um irmão gêmeo. E aí, quando a gente começou esse lance de hambúrguer, eu disse, não, hoje eu vou lá comer o hambúrguer do Rafa. Pô, Rafa, hoje vai ter o hambúrguer do Rafa e tal. E aí, quando veio a ideia, no primeiro evento, esse nome vem desde o primeiro evento que a gente fez. Quando veio a ideia, eu falei, cara, não tem como ser outro nome. A galera já deu o nome, né? Então ficou o hambúrguer do Rafa. Não vou forçar a mudança. Exatamente. Já tá na boca da galera, deixa, né? Eu sou muito adepto a qualquer coisa orgânica. Tudo que é orgânico, seja a comunicação, seja a identidade, seja o produto, a gente vai adaptar, que a voz do povo é a voz de Deus. Sim. Então, se o nome veio também de forma orgânica, vamos deixar. Então ficou o hambúrguer do Rafa. Então não precisava ter trabalho de mudar uma percepção que já tava instalada ali, né? Exatamente. Mano, que trampo você fez de marca? Porque, como mais uma vez, o nome simples, mas uma casa cheia de identidade. Como você fez pra galera entender esse valor de marca? Porque às vezes a gente deixa de falar um pouco disso, né? Parece que o importante é só fazer marketing para vender. Mas acho que ter uma marca forte é uma ponta extremamente importante, né? Exatamente. Assim, eu sempre digo que uma marca forte é um filtro muito poderoso para qualquer que seja a vertente de lançamento, enfim. Isso foi uma coisa que eu comecei de uma forma muito instintiva. Na época que eu comecei a estudar arquitetura, não tinha nada a ver com marketing, mas eu sempre achei importante, sempre vi valor nas marcas que faziam isso. Então eu não sabia que as coisas que eu estava fazendo tinham um conceito por trás, mas eu ia fazendo. Então, desde o primeiro momento, eu quis criar uma marca que tivesse um contexto, que tivesse uma história para contar, que eu sabia que em algum momento eu ia colher esses frutos e isso ia me ajudar em alguma coisa. Então ela começou de uma forma muito instintiva e hoje, depois de bastante estudo, que hoje de fato a gente se aprofundou nesse tema de experiência de marca, de Foi cliente, entender o que você estava fazendo, né? Exatamente, que eu vi que muita coisa que eu fazia tem um conceito por trás, mas eu estava fazendo na canelada, a gente vê que uma marca forte, ela reforça, primeiro, a identificação do seu cliente com você, e ela ajuda a que você crie lançamentos, crie lojas, crie decoração, crie cardápio, crie tudo de uma forma muito mais automática, porque a sua marca te dá quase que um script, né? Sim. Então, antes de eu saber o que era brand persona, o que era brand, o que era tudo isso, já tinha, eu só não sabia qual era o nome. Então, hoje, a gente trabalha muito com isso, né? Até a própria faculdade de arquitetura me deu essa base. Você acabou a facu? Não, parei faltando 3 períodos. Eu ia falar, foi na raça mesmo. E aí a faculdade de arquitetura dá muito isso, assim, que nós que somos criativos, quem é a cabeça pensante precisa ter bagagem. Então a bagagem está onde? Está o que a gente vê no Instagram, está o que a gente come, não só em hambúrguer, está tudo que a gente vivencia. Mas nem tudo que é a nossa bagagem se aplica no nosso cliente. Então assim, eu vivo aqui em São Paulo, né? A minha escola é aqui.
E tudo que eu como aqui, nem tudo eu sei que se eu levar para o meu cliente, o cliente vai ver valor. Ou é o que o cliente quer. Sim. O marketing mudou muito durante os anos, né? Então antes a gente criava uma coisa e eu convenci que o cara precisava dessa caneca. Eu botava essa caneca dentro da cabeça do cara. Hoje é o oposto, eu vou no cara e falo, irmão, tu quer o quê? Quer uma caneca? Então eu vou fazer uma caneca para você. Então a gente usa essa mão de ir até o cliente, qual a percepção do cliente? O que o cliente está precisando? O que ele quer da minha marca? E aí, isso passa pelo filtro da minha marca. Então, vamos supor, o cliente está pedindo, sei lá, rodízio de hambúrguer. Eu vou passar pelo filtro da minha marca. Cabe na minha marca isso? Exatamente. Ou eu vou captar esse cliente, mas vou detonar a minha marca. Tem marcas que fazem sentido, tem marcas que não fazem nenhum sentido ter rodízio de hambúrguer. Ou pelo menos tirar dali a lição. Por que o cara está indo atrás do rodízio de hambúrguer? É pela diversidade? Então eu posso fazer um dia de cardápio aberto, sei lá. Então adaptar a demanda para a sua marca, né? Tipo, não abraçar tudo. Tem gente que abraça tudo que aparece, né? Que aí você enfraquece sua marca. Quando você abraça tudo. O que está na moda? Empanado? Vou pôr empanado. O que está na moda? Defumado? Vou pôr defumado. O que está na moda? Muito queijo? Vou pôr muito queijo. Você começa a abraçar tudo, daqui a pouco você está descaracterizado, né, mano? Você não, sua marca não tem identidade nenhuma, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito importante a gente conhecer o nosso público e conhecer a nossa marca, porque a gente consegue fazer um misto do que nossa marca quer com o que o nosso público quer. Então, assim, tem públicos que vão dar valor a tal coisa e tem públicos que não vão enxergar valor nessa mesma coisa. Então, a gente sempre começou assim e hoje a gente tem uma facilidade um pouco maior por conta disso. Então, quando a gente cria alguma coisa, a gente primeiro está respaldado pela vontade do público, mas ao mesmo tempo tem que fazer sentido para a nossa marca. Então, por exemplo, a gente estudou durante esses últimos meses por que o cara vai no hambúrguer do Rafa no sábado e ele talvez não volte na terça. O que leva o cara a comer um hambúrguer do Rafa domingo e não faça ele comer na quinta? E aí, durante muito tempo, eu fui um pouco detalhista nesse ponto e até orgulhoso, vamos dizer assim. E tipo, eu só vou fazer receita nossa. Aqui não vai ter cheeseburger, não vai ter x-bacon, não vai ter x-salada, só vai ser receita autoral. Sim. Eu vou construir o sabor desde o zero do meu hambúrguer para o cara só encontrar aqui coisa nossa, autoral. Hoje, por exemplo, a gente produz nosso próprio refrigerante, que eu quero o cara que vá lá, beba o nosso refrigerante. Então, eu sempre fui nessa pauta. Só que comecei a entender que talvez o cara da semana, ele não quer um negócio muito diferentão. Ele quer o beabá ali, um negócio simples, para matar a fome dele. Talvez o cara não tá com vontade de lavar a louça, ou então só quer comer enquanto vê uma série para terminar de dormir. Então, a gente tirou um pouco essa jaqueta da ambição ou do orgulho. Falei, cara, não, beleza. Eu vou então fazer esse cara vir aqui durante a semana na minha hamburgueria e eu não vou abaixar a qualidade da minha experiência, mas eu vou atrelar a minha experiência com o que ele quer. Ele quer um hambúrguer mais simples? Vamos botar um hambúrguer mais simples. Padrão hambúrguer do Rafa. Então, buscar a mesma qualidade, mas entregar uma experiência que talvez seja mais clássica. Exatamente, porque às vezes a gente acha que o cliente só tem um padrão de consumo. Todos nós, assim, o delivery que tu pede quinta não necessariamente é o mesmo delivery que tu vai pedir no sábado. Você despende mais dinheiro no sábado que na quinta. Então, só que nós somos as mesmas pessoas. Então, também entender, isso a marca nos ajudou a entender que o nosso público, o nosso cliente, a nossa persona, ela tem diferentes hábitos de consumo dependendo do dia, dependendo da hora. Então, isso também faz com que a gente tenha uma marca mais efetiva em cima do que o cara quer, sem perder a proposta da marca. Exatamente. Eu tava observando, por exemplo, tem cara que força um tráfego pago, um anúncio pago, sei lá, de um combo com milkshake na segunda. Tipo assim, normalmente a galera na segunda tá indo mais leve, tá ligado? Normalmente na segunda-feira a galera é o dia mundial de começar a dieta, né? Então, normalmente a galera tá ali, tá tentando pegar mais leve e tal. Na terça, na quarta começa aí. E não é à toa vender mais na sexta, no sábado e no domingo. Não é à toa que vende mais nesses dias. É porque esse dia é o hábito da galera de, pô, não vou comer comida, vou comer um hambúrguer, vou comer uma parada diferente. É hábito, né? Então não adianta querer nadar contra essa maré. É diferente, ser criativo é muito diferente de você querer reinventar a roda, né? Eu acho que a galera se perde um pouco nesse meio do caminho. Mano, e você também é conhecido por criatividade, né? Como que você associou essas duas coisas? O trabalho de marca e criatividade. O que pra você é essa parte criativa aí? Então, cara, para mim a parte criativa tá em você conseguir materializar a sua ideia de uma forma muito efetiva, sem inventar a roda. Então, para mim, o primeiro pilar de criatividade é um bom senso.
Então, você tem que entender, dentro do bom senso, o que é viável, ou o que você vai estar colocando como uma forçação de barra. E isso, às vezes, o cliente não entende diretamente o que é, mas ele perde a referência da sua marca porque você está forçando tanta barra que ele perde a referência, assim, no sentido de enxergar ali a sua identidade visual. Então, também a gente faz a criatividade em cima, da parte técnica, então tem a construção de sabor de qualquer prato que seja. E outro que também foi uma das poucas coisas que a faculdade de arquitetura eu consigo levar hoje da faculdade. Pescou de lá? Exatamente. Na verdade, é a metodologia de conceito e partido. É uma metodologia muito ampla, que na verdade tem gente que se forma em arquitetura sem ter fechado essa discussão. Mas de uma forma muito superficial, o conceito é a sua ideia. E o partido é como você vai materializar essa ideia. Então, por exemplo, eu já criei hambúrguer em loja de embalagem. Eu estava andando na loja de embalagem, eu precisava criar um hambúrguer com o ingrediente X, mas não sabia como materializar esse hambúrguer. E a loja de embalagem me deu o partido da minha criação. Eu já criei hambúrguer em cima de datas festivas, então o partido era alguma montagem típica de alguma festa, de algum ingrediente específico. Então, isso me ajuda a poder canalizar as ideias. Então, eu tenho uma ideia. Depois que eu tenho a minha ideia, como eu vou materializar essa ideia? Então, se eu quero ter... A gente já fez coleções em cima de um único ingrediente. Então, sei lá, vou pegar carne de porco. Onde eu consigo enfiar carne de porco? E eu quero enfiar onde? Numa entrada? Como vai ser a cocção dessa carne de porco? Eu posso fazer não é o caso, né? Mas eu posso fazer uma maionese de carne de porco. Não, eu vou botar ela desfiada, eu vou botar ela empanada, eu vou botar... E aí você vai criando as possibilidades e aí a sua marca te ajuda a eleger a melhor. Sim. Dentro do seu público. Hoje a gente tem um público muito interessante e isso faz com que a gente se movimente bem. A gente conseguiu entender que o nosso público é o público mais velho. Só que a gente consegue uma comunicação muito mais fácil e objetiva com os filhos desses caras. Tá. Então, a nossa ideia qual é? A gente se comunica com uma linguagem totalmente jovem, meme, gíria, só falta usar palavrão. Tá. Para esse jovem se identificar com o hambúrguer do Rafa. Aí esse jovem vai. Vai ele a namorada, vai ele um amigo, alguma coisa do tipo. Eles vão consumir, tranquilo, e aí eles vão voltar para casa encantados e vai falar com o pai. Aí vai falar com o tio, e aí esse cara vai voltar na hamburgueria com a família completa. Tá. E aí ele que vai consumir, ele vai fazer aniversário lá, ele vai comemorar qualquer coisa que seja lá. Só que a gente não conseguiria atingir esse cara. Eu pego, por exemplo, meu pai, meu sócio. Meu pai, meu sócio, ele não come hambúrguer, não gosta, ao contrário de mim. Então, raramente o hambúrguer do Rafa atingiria ele. Sim. Eles, raramente... Não é o produto que ele procura, né? Ele não ia sair de casa para comer hambúrguer do Rafa. Mas se eu chegasse em casa, pô pai, fui num lugar hoje, a casa é muito maneira, a música é legal, o atendimento é bom, tem muita opção no cardápio, de entrada, de não sei o que, tem cerveja artesanal, pô, lá eles fazem o próprio refrigerante deles, meu pai possivelmente iria. Sim. Então hoje toda a nossa criação é pautada nisso. Eu tenho que ter uma criação que vai chamar a galera mais jovem e tem que ter uma criação que vá atingir o público mais velho. Exatamente. Sem perder a essência de marca, né? Porque senão daqui a pouco você está servindo um monte de coisa aleatória que ninguém sabe mais o propósito. Então, acho que a grande dica que a gente está passando aqui é para o cara entender que ele vai precisar de alguma forma limitar um pouquinho quem ele vai atender, como ele vai atender, mas fazer tudo isso dentro de um norte, né? Eu sou uma marca que eu sou mais street, sou mais rua, então beleza, então eu vou usar uma linguagem mais rua, eu posso montar um cardápio mais rua, mais street, eu posso pôr um sanduíche mais clássico, eu posso fazer alguma coisa do tipo, ou vou ser uma parada um pouco mais séria. Por exemplo, eu falo isso porque agora na construção de marca da Trato, na reformulação de marca que eu fiz da Trato, na verdade, a Trato era um pouco mais street. Só que eu senti que eu queria vender um produto mais premium, tá ligado? E, mano, sei lá, um Angus não é um produto street, tá ligado? Wagyu não é um produto street, é um produto mais premium. Então, para não perder essa junção, eu fiz uma casa com vinho, uma casa com drink mais caro, uma casa com adega, mas ao mesmo tempo eu sirvo o hambúrguer num pratinho de alumínio, simplão, enrolado num craft, pro cara entender que ele vai chegar lá, ele vai ter um baita cheeseburger para comer, que já é uma parada um pouquinho mais rua. Entendeu? Sem perder, igual você falou, essa identidade. Então eu mexi no saquinho, me fiz um saquinho de carvão, mexi para o cara tentar entender essa identidade. E aí o cara consegue, tipo, o cara mais novo consegue lá ter uma experiência legal e o cara mais velho também, tá ligado? Eu consigo vender uma dose de cachaça ser uma parada mais sofisticada, tá ligado? Então essa construção de identidade que é importante,
Eu vi muita gente, Rafa, eu acho que você com certeza já percebeu este mercado, que, vai lá na hamburgueria do Rafa, achei legal esse estilo de parede, aí faz. Aí vai na Trato, achei legal esse estilo de cozinha, aí faz. No final, o cara é meio que um Frankenstein, assim, ó, e ele tá perdido de identidade, tá ligado? Aí, ao mesmo tempo que ele tem coisas no cardápio que combinam com o público jovem, ele tem coisas que não tem nada a ver, mano, que a galera nem sabe o que é aquilo, tá ligado? Ou ele que tá num bairro de um público muito mais velho e ele tá tentando vender, sei lá, Exatamente. um milkshake de céu azul pro Exatamente. tiozão, tá ligado? Eu acho que quando você escolhe o público, você tem que escolher um público. Tem que Se você escolher. quiser pegar todo mundo, você não vai pegar ninguém. Mas o que eu sinto que é a dificuldade da galera é escolher um público e abrir mão do que tu não escolheu. As pessoas têm muita dificuldade disso, tô deixando passar cliente. Não. Se você não escolher o público, aí vai passar todo mundo. A gente tem um exemplo muito bom, que a gente faz alguns cafés da manhã lá na hamburgueria. E teve uma senhora que ficou indignada, porque ela sentou e o café veio num copo americano. E não tinha xícara. Não tem xícara. Todo o nosso enxoval é americano. Ela, mas isso aqui é um copo de boteco. Falei, perfeitamente, é um copo de boteco. A ideia é justamente essa. Ou seja, essa senhora não é o nosso público para aquele momento de consumo. Mas todo o resto que estava no café da manhã, estava todo mundo de boa com copo americano, tirando foto, bebendo café no copo americano. Então, assim, às vezes eu sinto que as pessoas querem pegar todo mundo, não quer deixar passar um cliente. Fatalmente, se você se posiciona, entre aspas, isso não é muito uma briga de lado, mas entrando nessa metáfora, o lado que você não escolheu vai passar. Sim. E tá tudo bem. Agora, se você quiser atingir todo mundo, vai ficar o Frankenstein. Você vai ter um hambúrguer de R$60 no seu cardápio e querer vender um de 10 com molho Billy Jack. Então, eu abandonei a ideia de um burger rápido. O meu burger é lento. Ponto. O nosso também. Ele é devagar. Também. Mas, mano, a agilidade, o delivery, tudo bem. Eu vou fazer de tudo pra entregar com meia hora, 40 minutos. Mas você não consegue ir na Trato e comer um hambúrguer em 10 minutos. Não consegue. Tá ligado? Por quê? Porque, mano, a experiência é parrilha, é fogo, é burger mais alto, tem as frescuras de montagem, um monte de coisa eu faço na hora. Então, demora mesmo. Porque o meu público é o cara que vai lá pra sentar, pra comer, devagar. A única coisa que eu fiz foi adaptar pra semana, igual você falou. Então, eu sei que na semana eu tenho muitos bancos ali perto, então eu montei pratos comerciais pra esse cara comer no almoço. E aí é o que você falou, né, mano? Não perder a identidade da casa. Então, eu montei um PF simplão, pratão, tudo montado. Não. Eu fiz um PF, um executivo, né, mais arrumado, mais bonitinho, e aí montei de acordo com a minha característica. Então, por exemplo, eu não tenho carne solta, eu coloco 2 espetos clássicos num prato para fazer uma montagem, tá ligado? Mas eu perco um público, né? Quantos já tiveram lá, prestador de serviço mesmo, mano. Às vezes o cara tá lá, ele tá com o dinheiro mais contado, tá lá, sei lá, passando na internet, que é o que a gente tava falando aqui agora, aí ele fala assim, tem almoço? Tem. Ele pega o cardápio, olha, beleza, eu vou ali. E aí ele vai comer em outro lugar, porque ele olha nas mesas, ele vê que, por exemplo, o cara pedir lá um contra acebolado, não é um balde de comida, tá ligado? É um baita contra acebolado, mas é uma quantidade menor e tal, porque a gerente do banco não quer um balde de comida, tá ligado? E eu optei por atender essa galera. E tá tudo bem, vai passar um público, não tem jeito, né? Exatamente, eu acho isso muito importante. Então, é entender o seu público em diferentes pontos de consumo. Então, provavelmente, se eu abro um hambúrguer do Rafa no centro do Rio, não vingo. Porque o cara ele tem 1 hora de almoço para sair do trabalho, se deslocar, comer e voltar. No hambúrguer do Rafa ele não iria cumprir essa função. O oposto também acontece. Lá na Ilha do Governador é um bairro majoritariamente residencial. Então quando o cara está em casa, ele quer se desfrutar de mais tempo. Sim. Dificilmente ele está com muita pressa quando ele está no lazer dele. Então o hambúrguer do Rafa se encaixa. Então é também a gente entender o que esse público está demandando ali na hora, né? E essa questão dos PEVs é muito isso, assim. Você pode construir identidade visual de diferentes pratos, mas a pessoa tem que ver a foto de um hambúrguer e a foto de um PF seu, é da Trato. Então, isso eu acho muito interessante. E é isso, você está pegando o seu público no almoço dele. Agora é diferente de meter um PFzão com uma montanha, aí se desvirtuou. Sim. Então, eu acho que a marca nos dá base para isso, né? De entender muito mais fácil e filtrar de uma forma muito mais simples o que eu consigo lançar e o que eu não consigo. Informação hoje tem um monte e é tentador para a gente querer colocar tudo que a gente vê de informação legal para dentro do nosso negócio. É muito tentador, mas tem que dar um passo atrás e falar, pô, isso vale a pena, isso não vale a pena? Tem coisa que não chega no cliente. Sim, é que o mercado é muito vivo, né, mano? Aí a galera se empolga, porque a gente cobra isso, né? Toda vez a gente que vai comunicar, vai falar, vai expor ideia, a gente cobra o cara ser criativo. Tem que ser criativo, tem que inovar, tem que inovar, tem que inovar. E a galera se perde no que se diz respeito a inovar. Até por isso que eu vou fazer essa pergunta e depois só mais uma pra gente acabar o papo, senão a gente explode o horário. Mas como ser criativo, mano, na sua opinião, como ser criativo e inovador, sem extrapolar, pra mim é uma total relação de referência, tá?
Eu busco muita referência, mas eu não sei a sua opinião. Queria saber a sua opinião. Então, para mim, o que margeia o extrapolar ou não vai muito do que você espera servir para o cliente. Então, assim, eu tenho uma expectativa em cima do que eu vou servir para o cliente. Dentro dessa expectativa que eu crio, eu vejo se a minha referência vai atender ao cliente. Eu vou dar um exemplo. O nosso cliente lá do hambúrguer do Rafa não absorveu o cheddar inglês. Se eu botasse um cheddar inglês ou um cheddar processado, para o nosso cliente ele não via tanta diferença. Mas assim, o que parte para mim dessa parte da criação é a experimentação. Então assim, se você cria uma brecha da tua marca para poder favorecer a experimentação, aí você vai fundo. Testa, deu certo, põe. Testa, não deu certo, nunca mais volta. Então, para mim, a criatividade... Na verdade, a criatividade primeiro vem a sua bagagem, né? Porque eu acho que se todo mundo for zerado de bagagem, você não consegue ser criativo com nada dentro da tua mochila. Então, eu acho que primeiro é coletar a bagagem. Em cima disso, junto da criatividade é o bom senso que eu falei. Então, assim, eu vou... Pô, tem cidades que, até então, né, um tempo atrás, o cheddar não chegava. Aí explodiu a moda de cheddar, as pessoas estavam viajando não sei quantos km para conseguir comprar cheddar na cidade vizinha, porque na cidade do cara não tinha. Eu fiz um curso, cara, que era essa situação. O cara viajava não sei quantos km. Falei, cara, mas não tem nenhum queijo na tua cidade. Não é o Kaique, não? Carilas? Da Bahia? Eu acho que não. Ele deu uma entrevista aqui, ele viajava 400 km pra buscar queijo. Aí, nem é esse cara. Não me lembro o nome do rapaz, tem muito tempo. Mas enfim, é isso. Então, pô, será que é da Bahia ele? Da Bahia. Será que na Bahia não tinha nenhum queijo tão maneiro? Então, hoje, por exemplo, o nosso hambúrguer mais vendido na casa é o que eu menos gosto. Que é o com cheddar e bacon. Mas eu falei, cara, eu vou colocar esse cheddar e bacon quando eu conseguir construir um motivo de eu estar com ele aqui. E aí a gente construiu um tratamento que simula uma ilha. Então a gente está dentro da ilha, chamou o hambúrguer de insulano, que aí é um mar de cheddar cercado por um pedaço de carne e pão, não sei o quê. Então a gente construiu uma narrativa em cima disso. Amarramos toda a história. Então, beleza, você vai comer creme cheddar com bacon aqui na loja. Mas vai ser com a nossa perspectiva em cima do prato. É um hambúrguer que dá para comer ele do início ao fim com a mão. Porque para mim, hambúrguer você pode comer com garfo e faca, mas tem que ter a opção de comer com a mão. Então, dá para comer com a mão. O cliente pode comer de garfo e faca? Pode, mas se você quiser comer com a mão, que para mim é o certo, vai comer ele inteiro com a mão. Para mim tem que se sujar. Exatamente. Então, assim, para mim é isso. É muito do bom senso, aliado à criatividade. O bom senso te faz não extrapolar. Tá. Agora a última pergunta, concordo de gênero e grau, tá? Mas a última pergunta pra gente finalizar. Eu vejo que a galera até divulga às vezes muito bem, tá? Divulga bem a ideia, divulga bem uma ideia criativa, tem ideias novas, geniais, etc e tal, mas tem uma base muito, muito frágil. Então o cara não trabalhou bem o brand dele ali, então ele não construiu credibilidade. Eu uso como exemplo sempre banco. Tem banco digital que surgiu, investiu milhões em marketing, ficou extremamente conhecido, mas não tinha credibilidade. Ninguém ia lá pôr o dinheiro, mesmo que tivesse ouvido falar muito daquele banco. E aí eu falo de, por exemplo, o cara vem, anúncio o dia inteiro no Instagram de banco. E a gente, mano, tá cansado de tomar golpe, de tomar cuidado com golpe, de não responder e-mail, caramba. Não adianta você me mandar um e-mail falando do teu banco, que eu não vou pôr dinheiro lá, eu não conheço o teu banco. As marcas que vieram com o banco digital foram muito mais espertas que isso. O que eles fizeram? Foram na paixão mundial, que é o futebol. Então, por exemplo, o banco, sei lá, o Banco Inter, foi lá patrocinar o São Paulo um período, foi patrocinar o Inter em Porto Alegre. Por quê? Porque o cara tá assistindo televisão, ele fica vendo Inter. E isso não é marketing direto, também é credibilidade, porque ele tá vendo lá, em cima de um grande time de futebol, do time dele, tá ligado? O cara fez cartão com o loginho do time. Pro cara acreditar que aquela marca é forte, que aquele banco é real, né? Se o time dele tá sendo patrocinado pelo banco, aquele banco é real. E eu sinto que no burger acontece a mesma coisa. Eu senti que... Eu já criei coisas ruins. Eu já tive ideias criativas que não deram certo. Igual você falou, testa, não funcionou, você tira. Mas eu não perdi a confiança do meu cliente, porque de uma ideia ruim eu tive 10 ideias legais e tive uma base sólida. O que você considera que é o principal para o cara fortalecer marca? Transparência. É uma relação, como qualquer outra. E em qualquer relação, o principal pilar, o primeiro pilar é a confiança. Então, assim, lá, a nossa brigada de salão, eles recebem um treinamento para falar a verdade. Então, se o hambúrguer do cara demorou, não tem enrolação. Vai falar a verdade, seja ela qual for. Então, eu sempre defendo, assim, tem uma coisa que eu levo muito para minha vida, que eu ouvi uma vez essa frase, que é, não existe um segredo que seja a alma do negócio, e uma alma que seja o segredo do negócio. Então, se o teu negócio tiver alma, tiver um humano ali, seja ele qual for, hoje o hambúrguer do Rafa é o Rafa.
Mas se tiver um humano ali pulsando, alguma pessoa com tesão, que aí para mim é a diferença do empresário para o empreendedor, né? O empresário ele foca nos números, ele é meio frio com aquele resultado. Sim. O empreendedor ele pulsa com aquilo ali do negócio dele. Nós somos empreendedores. Então eu acho que você ter o coração da marca. Então você ter uma marca com coração, isso já gera credibilidade, você já conecta com o coração da pessoa. A gente, por exemplo, nós hambúrgueres não tem nomes muito elaborados. Porque eu falei, cara, tu vai conhecer um amigo teu, quanto mais fácil for o nome do cara, mais tu vai gravar. Sim. Então é fulano, cicrano, beltrano, esses são os nomes dos nossos hambúrgueres. Porque o cara grava rápido. Todo hambúrguer, eu mando a receita para o design, ele desenha em cima dos ingredientes que tem. Porque eu quero que o hambúrguer tenha cara e tenha nome, tenha uma identidade. Então, para mim, é o coração da marca e a confiança. Então, a confiança se dá pela honestidade e transparência. Se você faz tudo certinho, não tem por que você omitir nenhuma informação do teu cliente. Então, cara, não imprimiu a filipeta, o hambúrguer caiu no chão, o hambúrguer queimou, qualquer coisa. Fala a verdade. E isso eu acho que vai construindo a confiança que no dia que tu lançar uma coisa que não for tão legal, tu vai ter a abertura total com o teu cliente e falar, cara, esse aqui não foi legal não, mas o próximo a gente compensa. E vai fluir, porque o cliente, a grande maioria, ele está construindo a relação contigo. Então a relação também faz parte de erros e acertos, né? Então ele está ali para fazer essa caminhada junto com você. Então, cara, muito maneiro, Rafa. Eu vim aqui nessa edição do Café da Manhã e eu vim essa agora que são 4 depois e já mudou tudo, já tá. O que não era tão legal ficou muito legal. Então ele acompanhar isso também gera credibilidade e confiança. Então acho que são os dois pilares. Coração, alguém ter um coração para conectar com o coração do teu cliente e a confiança, que para mim é o principal. Pô, eu acho isso também. Eu acho que um grande erro pô, meu pedido tá demorando, seja no salão. Meu pedido, não tá vindo já. Mano, o pedido do cara nem começou a ser preparado, tá ligado? Então é melhor chegar pro cara e falar assim, ó, deu um problema, sei lá, minha impressora deu um problema. Que dá. Minha impressora deu um problema, o seu pedido não imprimiu. A gente descobriu agora que o seu pedido não tinha sido imprimido e eu pedi pra passar na frente, tá bom? Vai ser preparado agora. Isso é verdade, tá ligado? Agora você vira pro cara e fala assim, não, tá vindo já tá vindo já. E o cara fica olhando na boqueta, sai pedido de todo mundo, não sai o dele, tá ligado? Aí o cara se sente enganado, porque ele sabe que não é verdade, porque ninguém é idiota. O cara sabe que o pedido dele não está sendo preparado, ele sabe que... Ele chega pro garçom e fala assim, e meu pedido? Por que meu pedido não veio? Aí o cara vai e volta, o cara já faz na hora aquela cara de esqueci, tá ligado? Então fala pro cara, fala assim, putz, me desculpa, eu esqueci de lançar seu pedido, mas eu vou lançar e vou pedir pra cozinha dar uma preferência. Eu acho que isso é a relação de credibilidade e fortalecimento de marca. Rafa, obrigado. Tive que correr um pouquinho com o papo, senão a gente ia conversar 1 hora e pouco. Mas vamos depois fazer uma parte 2 para continuar falando de marca, porque eu sei que muita gente se perde nesse caminho de construção, se perde lá na frente, não sabe bem o que a gente fala muito, né, mano? Você não chega em lugar nenhum se você não sabe onde você quer chegar, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é destino, né? Então o cara fica meio perdido com essa relação, eu falo que o pessoal se entristece porque não pôs meta, tá ligado? Tipo, mano, se você vende um hambúrguer e amanhã você vendeu 2, é a perspectiva. Ou pra na sua cabeça, 1 ou 2 não é diferença nenhuma, mas se eu vendia 1 e vendi 2, eu dobrei minha meta, tá ligado? Então, às vezes é só um pouco de perspectiva, a história do copo meio cheio ou meio vazio, Exatamente. né? Mano, muito obrigado, valeu mesmo de coração. Dá o arroba pro pessoal do Hamburgueria do Rafa, ao seu pessoal pra galera conhecer e encher seu saco também. Galera, pode chamar lá, do Hambúrguer do Rafa, é @hambúrguer do Rafa, tudo junto. E o meu é Rafael_Campos com 2 S. Show? Só chamar lá que a gente tá sempre online pra tirar qualquer dúvida e dar qualquer moral. Boa, o cara é bom aí, mano. Precisar de ajuda de criatividade aí, explora a cabeça do cara, que eu já vi que ele é daqueles doidos que todo dia tá inventando um bagulho novo. É isso. Bom, agradecer aos nossos queridos patrocinadores também. Falando em marca forte, é o que a gente vem falando aqui sempre. Eu preciso agradecer a Seara Food Solutions, que encostou no nosso rolê e fez uma marca extremamente forte. Fala, Edu Lira, que foi? Já falamos do workshop, não falamos, Rafa? Falamos já, a gente já falou indiquei. do workshop, o Rafa até indicou o seu workshop. O Lira tá ali no bastidor desesperado. Fala do meu workshop, eu sou obrigado a vender o workshop desse animal. McCoy's Pickles Factory também construiu uma marca de credibilidade, né, no mercado. A galera hoje compra por credibilidade, por saber que é legal. Paneteria Timino, e aí eu faço a indicação sempre da linha Light, eu uso o pão 209 da Timino. Vai por mim, compra que vocês vão curtir. E não posso deixar de falar também dessas outras excelentes marcas, que é o creme americano, tá aqui na cantoneira da tela, né, Milés? Tá certo? Cantoneira da tela. Na cantoneira da tela e a 24 Print Embalagem. Fechou? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um comentário, enviar o aviãozinho pros amigos, etc e tal. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu fui!